Boa tarde. É um prazer, uma honra estar aqui novamente com vocês. Como o Carlos falou, eu sou um dos fundadores da TDI Brasil. Estava no primeiro congresso, palestrei lá com o grupo. No começo nós éramos uns gatos pingados, né? E hoje nós somos milhares, que bênção. No ano passado eu não consegui vir para o congresso, porque estava no auge de uma quimioterapia. Agora eu estou na segunda etapa de quimioterapia nesse ano. E estava muito receoso por conta das consequências do tratamento de não conseguir vir. Mas, pela fé, a gente comprou passagem, deu ok, reservou hotel, fez tudo. E até anteontem ainda estava na dúvida se ia poder vir, porque os sintomas iam e vinham, mas a minha esposa, que veio junto comigo, adoeceu na véspera, mas ela disse, nós vamos. E aqui estamos nós. Então, é um prazer muito grande. Vocês não têm ideia de como é gratificante poder estar de novo aqui com vocês. E aí o desafio, né? Entre tantos palestrantes brilhantes, a gente ter que falar aqui sobre assuntos tão complexos e, ao mesmo tempo, tão bonitos. E o assunto que me pediram para falar esse ano, e que eu já estava empolgado de falar, foi tema da primeira palestra do primeiro congresso de TDI. E a gente deu uma modificada, porque o pessoal falou que o impacto foi tão grande na época que queriam rever, né? Então, o tema é disfarces na natureza, mimetismo e camuflagem como evidências de design inteligente nos seres vivos. Espero que vocês curtam e eu vou tentar cumprir o horário. Já estou cronometrando aqui. Então, vamos lá. Guardem essa reportagem que eu li ontem à noite na revista Super Interessante. Por que existem e para que servem as pintas? Isso aqui é a ampliação do texto, tá? E a resposta que a própria reportagem dá. Para nada. Manchinhas no corpo de um ser humano, de um animal, na folha de uma planta, que surgem aleatoriamente por mutação, a própria ciência diz não serve para nada. Lá para frente nós vamos retomar essa reportagem, tudo bem? Esse é Henry Bates, um pesquisador britânico que esteve aqui na Amazônia por 11 anos. E nas pesquisas dele, ele observou que algumas borboletas de espécies diferentes eram extremamente semelhantes. E resolveu estudar por que espécies diferentes têm tanta semelhança. Ele foi atrás de saber o motivo disso. Aqui são as anotações dele, uma página, né, das anotações dele. O livro dele é publicado em português, inclusive. Ele percebeu que espécies que são mais frágeis, que podem ser atacadas por predadores na natureza, elas tiravam vantagem através do que se chamava de adaptação, ao se parecerem com espécies que são mais protegidas. Por exemplo, uma borboleta como essa aqui, a borboleta vice-rei, ela é imitadora da borboleta monarca, que é a modelo de imitação. Então, ele observou como elas são semelhantes, que coisas, são completamente diferentes, gêneros diferentes, mas são extremamente parecidas. Por quê? E ele observou que essa borboleta aqui, a Danaus plexippus, vamos ver aqui o próximo slide, as larvas dela se alimentam de plantas tóxicas e aí acumula toxina no corpo. Então, a lagarta se alimenta de plantas tóxicas, acumula toxina no corpo. Quando ela vira borboleta, que vem um predador querer comer aquela borboleta, a monarca,
ela é impalatável, insuportável, sem falar que pode até matar o predador. Então, os predadores aprenderam, né? Essa borboleta aí ninguém mexe, não. Deixa ela quieta porque ela é tóxica. E a borboleta vice-rei não tem esse privilégio. As larvas dela comem coisas comuns e aí ela não é impalatável e o sabor dela é agradável aos predadores. Então, o Henry Bates percebeu isso e disse, que coisa, então tem uma imitação na natureza. Essa borboleta aprendeu, através da evolução, a imitar essa outra borboleta aqui. E aí, quando o predador vem comer a borboleta vice-rei, olha para as asas dela e diz, opa, não, é a borboleta monarca, não vou comer, é tóxica, né? Então, nosso assunto hoje vai ser discutir esse tipo de teoria. Será possível que, por evolução, seres vivos conseguiram imitar outros seres vivos para poder tirar vantagem? Ou isso é impossível? É um assunto desafiador e, ao mesmo tempo, belíssimo. Então, Bates, em 1862, ele criou o termo mimetismo, que vem do grego mimetes, que quer dizer imitação. Então, toda vida que você ouvir falar de mimetismo, foi o Henry Bates que criou esse termo, né? O que é mimetismo? É a imitação de outros seres vivos, como a gente acabou de ver aqui. Ah, Ricardo, mas eu não acredito que aquele ser vivo aprendeu, desenvolveu evolutivamente essa imitação. Não interessa o que é que a gente acredita, nós estamos falando aqui sobre aquilo que a ciência tem dito, né? No chamado consenso da teoria da evolução, que o ser vivo imita outro ser vivo. Então, quando imita outro ser vivo, isso é mimetismo. Tá? Nós temos 3 tipos de mimetismo. O de defesa, o mimetismo de ataque e o de reprodução. Memorizem, porque no final tem uma provinha. Vocês avisaram, Carlos, para o auditório que vai ter prova? Exemplo de mimetismo de defesa. Isso muita gente conhece, né? A coral verdadeira, que é uma cobra extremamente peçonhenta, nós temos muito aqui no Brasil, o Brasil inteiro tem coral verdadeira, a Micrurus ibiboca. Ela é imitada pela Oxyhops trigêmenos, que é a falsa coral. É igualzinho, não é? E os predadores veem isso. Tá? Então, cobras completamente diferentes, uma é peçonhenta, a outra não é. Uma é de uma família completamente diferente da outra, mas elas têm a coloração praticamente idêntica. Então, é um mimetismo de defesa. A falsa coral se defende dos predadores imitando a coral verdadeira. O mimetismo de ataque tem muitos exemplos, eu estou citando poucos aqui, depois vocês vão ver uma série de coisas interessantes aqui. Você tem, por exemplo, a formiga tartaruga. Isso é uma formiga, não sei quantos sabem aqui, que as formigas são insetos e os insetos eles têm 3 pares de patas, né? Diferente dos aracnídeos, como as aranhas ou escorpiões, que têm 4 pares de patas. Olha só, 1, 2, 3, 4. 4 patas de cada lado. Então, aqui é uma formiga e aqui é uma aranha. Mas essa aranha aqui, chamada aranha-formiga, ela imita a formiga. Com que objetivo? Porque ela come formiga. Então, ela se passa por formiga, se mete no meio das formigas lá, e, quando ela é percebida, ela já pegou pelo menos uma. Tá? E, interessante, para ela sair do meio do formigueiro, que às vezes a ataca, né? O formigueiro tenta se defender, ela usa a própria formiga que ela pegou para devorar, ela usa como escudo e sai atravessando as outras formigas. E, às vezes, ela usa também essa formiga que ela capturou para enganar as outras formigas, porque quando as formigas elas percebem pelo contato, né? Então, quando elas chegam perto da aranha, elas entram em contato primeiro com a formiga que a aranha capturou. Aí elas dizem, é uma formiga, e saem do meio. É genial, né, gente? E aí são os mesmos animais, né? Só mostrando em outra imagem. E um exemplo aqui bem bacana de mimetismo de reprodução. Olha que interessante, gente. Ali no cantinho, opa, passei sem querer, está aqui de novo. Ali no cantinho,
Você tem a foto aqui de uma planta, uma orquídea espelho, tá? Essa orquídea, ela imita, com detalhes mínimos de perfeição, a fêmea dessa vespa aqui, tá? A Dasycolia ciliata. É perfeito em vários aspectos. O odor que atrai, as cores e o formato. O formato é tão bem delineado que a vespa verdadeira, o macho, ele pousa na orquídea e encaixa nela como se tivesse com uma fêmea para reproduzir. Só que não tem fêmea nenhuma de vespa ali, é uma planta, é uma flor. Para quê? Qual é o objetivo disso? Para a orquídea se reproduzir, porque o macho da vespa traz... ao pousar ali, ele se enche de pólen, né? E depois ele vai espalhar isso pela natureza. É muito genial isso, gente. Mas existe também o que a gente chama de camuflagem. Mimetismo nós já vimos. Existe a camuflagem. A camuflagem é mais conhecida, né, popularmente. Que em vez de ser a imitação de outro ser vivo, é a imitação do ambiente que cerca o ser vivo. Então é outro tipo de disfarce. Nós temos a camuflagem homocromia, que é a semelhança de cor. Aquele ser vivo imita a cor do ambiente para poder se disfarçar. E existe a homotipia, que é a semelhança de forma. O ser vivo imita alguma forma que compõe o ambiente dele para também se proteger de predador ou para se disfarçar para não ser visto pelas presas. Aqui nós vamos ver uma série de exemplos, tá bom? Eu quero que vocês exercitem aí os olhos para ver se vocês conseguem enxergar onde é que está o ser vivo disfarçado. Aqui, olha o ambiente, né? Aqui é uma típica camuflagem. Ó. E aí está aqui o inseto, imitando uma folha dessa espécie de planta. Os casos de mimetismo e de camuflagem chegam a ser um absurdo de exagero na precisão e nos detalhes, porque a imitação dos detalhes daquela espécie, que a teoria da evolução chama de coevolução, que nós vamos ver que é algo impossível de acontecer. E agora, estão vendo? Olha aqui a lagarta, bem aqui, ó. Aqui nós temos as cerdazinhas da lagarta, ó, chamada lagarta lá no Nordeste a gente chama de lagarta de fogo, aqui chama de taturana, né? Tem várias espécies de lagartas dessas, ela queima, inclusive, tem toxinas. Mas vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso aqui é lagarta. Ela imita, inclusive, o talo da folha. Uma aranha muito bem disfarçada nos grãos de areia. Bicho-folha. Tem vários tipos diferentes. Aqui mostra só 2, mas tem dezenas de tipos diferentes, tá? Olha os requintes, gente. Esse aqui imita uma folha inteira, viva, né? Esse aqui imita uma folha caída, cheia de partes estragadas. Então, um vai estar na folhagem, em meio à folhagem, ali se disfarça, no caso esse aqui, mas esse aqui fica no meio das folhas que caem, que já estão carcomidas pelo ambiente. Olha aí o bicho-folha. Esse aqui é marrom, está vendo? A folha seca. É uma grande variedade. Olha só esse inseto, que legal. Isso é uma mariposa. Vocês estão vendo aqui esse galho? Aqui a casca do galho, aqui o miolo do galho. Ó. O inseto, ele imitou com requinte de detalhe. O miolo está imitado aqui, ó. E a casca está imitada aqui. Olha, outra mariposa que imita folha seca enrolada. Está aí ela, a qualidade da imagem não é tão boa, mas dá para ver. E o bicho-pau? É bem conhecido, né? O bicho-pau, ele imita um graveto. E você, olhando na natureza, você não percebe. Só se ele se mexer e você estiver com os olhos lá. É incrível.
Olha que lagarta interessante, né? Notem que não adianta imitar só, eu vou já repetir isso aqui na frente, não adianta imitar só a cor, não adianta só imitar o ambiente ou outro ser vivo, tem que ter um comportamento todo desenvolvido para a necessidade daquele animal. Então essa lagarta ela tem que ficar quietinha, numa posição certa, para não ser notada pelo inseto que ela vai atacar. Se ela não tiver esse comportamento, o disfarce dela não serve para nada. Aqui é outro tipo de bicho-folha, existem vários insetos que imitam folhas as mais diversas. Olha aí essa mariposa, como ela imita 2 folhas, né? Aqui já é outro tipo. E aqui mais outro, mais uma mariposa. Essa mariposa aí já se disfarça no tipo de tronco, né? Ela nunca vai pousar no tronco escuro, tem que pousar no tronco claro, que combina com a estrutura dela. Olha que legal essa borboleta. A parte interna dela tem uma cor bem viva, que serve para reprodução. Mas enquanto ela não está no período de reprodução, ela tem que esconder essa cor e ter o comportamento certo de ficar na posição quietinha, sem se mexer, mostrando só o externo das asas dela fechadinhas como uma folha. Então, é um complexo de coisas acontecendo simultaneamente. Linda, né? O que é que vocês estão vendo aí, hein? É uma flor, não é? Uma orquídea. Na verdade, é um louva-a-Deus em cima da orquídea, nas pétalas. Olha ele aí. Agora dá para ver melhor, né? Ele está fora do ambiente de disfarce. E esse aqui é um louva-a-Deus que imita folha seca. Já diferente daquele outro, que imita uma flor viva. Tem louva-a-Deus de todos os tipos que você puder imaginar. E olha que interessante esse inseto aqui, como ele se disfarça bem nesse tipo de solo. Você percebe que se for outro tipo de solo já não presta. A camuflagem dele já não presta. Então tem que ser esse tipo de solo. O animal tem essa característica para aquele solo específico. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A teoria da evolução ela acredita que essas adaptações elas foram casuais ao longo de milhões de anos, sofrendo mutações. Vamos comentar tudo isso aqui hoje. Essas mutações foram selecionadas ali ao longo desse tempo muito extenso, porque elas eram úteis para aquele ser vivo. E foram se combinando, até que deu certo, ficou da cor daquela areia, e agora os predadores não pegam mais. Ok. Para isso ter acontecido, seria preciso que durante todo esse tempo muito extenso, aquele ambiente, aquele solo específico, e aquele animal tenham que ter se mantido durante todo esse tempo totalmente estáveis, sem mudanças ali no ambiente, porque senão aquela característica a natureza não selecionaria. Não é meio difícil de acreditar, né? Olha só esse outro inseto aqui, ele se disfarça nesse tipo de vegetação aqui, que na verdade é musgo, né? E aqui, um insetinho que ele imita os acúleos, um tipo de espinho que tem em algumas plantas. Ele imita isso aí. O que é que vocês veem nessa borboleta? Além dela ter as asas transparentes e muito bonita. Notaram aqui os 2 olhos? Imagine o predador vindo pegar essa borboleta pelas costas. Aí quando ele olha, não é uma borboleta, é outro bicho, talvez um sapo. E ele vai embora, porque não é isso que ele quer comer. Essa é a mariposa Atlas. Linda, não é? Impressionante. Além de muito grande, você vê uma coloração dessa e diz, cara, que obra de arte. Mas isso não é simplesmente uma decoração bonita das asas da mariposa.
ela tem uma função, que é espantar predadores se parecendo com cabeças de cobra. Percebe os olhos, a boca, o formato da cabeça e a posição de ataque da cobra, pronta para dar o bote. Quem ensinou essa mariposa que as serpentes têm essas características e que valia a pena imitar essas serpentes para assustar os predadores? Desculpe, a evolução. Olha só que incrível. Até a gente, se não conhecer o animal, a gente toma um susto e não chega perto, né? De tão parecido que é. E olha só essa outra mariposa, gente. As mariposas são incríveis nessa área. Qualquer predador que for chegar perto, não vai chegar perto, porque não é uma mariposa por exemplo, uma ave. Não vou comer, não é uma mariposa, é outro bicho, talvez um guaxinim, sei lá o que é, né? Isso parece com o quê? Com coruja. Olha que incrível. Os olhos da coruja, o formato da cabeça da coruja. E o interessante é que a mariposa, ela precisa pousar, se ela não está voando, ela pousou, que é quando ela está mais suscetível, ela tem que estar na posição certa para que forme a cara de coruja. Ela não pode pousar de qualquer jeito, com as asas em outra posição, que não vai funcionar. Olha aí. Olha aí. Isso aqui ainda é mais incrível, porque elas têm um comportamento de pousar uma em relação à outra, de uma forma que mostra uma coruja de cara ainda maior. Ou seja, não é um comportamento individual, é um comportamento coletivo. Eu tenho características que eu adquiri pela evolução, e eu sei, inclusive, me comportar junto com outra da minha espécie, de maneira a gente se posicionar para se proteger no ambiente. Me engana que eu gosto. E aqui é um crustáceozinho, que ele tem espinhos, né? A cor dele imita os espinhos desse ambiente aqui onde ele está. Aqui um camarãozinho, ó, que fica no meio dos tentáculos da Nemo, na cor igual a dela. Um polvo, agora nós saímos dos insetos, estamos nos moluscos. Olha o polvo aqui, muito bem disfarçado. E acho incrível, né, esse grupo desses moluscos, como o polvo, a lula, né, a sépia, são animais impressionantes porque eles têm capacidade de modificar a sua coloração no piscar de olhos, como vocês estão vendo aí. Agora estamos nos peixes. Aqui é uma raia, né, que ela consegue se disfarçar bem no fundo. Aqui é um peixe também, não sei quem consegue diferenciar. Olha aqui a ponta da cauda do peixe, ó. Aí vem o corpo dele aqui. Aqui barbatana, e aqui a cabeça dele e o restante do corpo até chegar na ponta da cauda. Ele imita com exatidão o tipo de substrato marinho que tem ali naquele lugar onde ele vive. Se aquele ambiente se modificar um pouco, essas características já não servem de nada. Imagine milhões de anos esse ambiente exatamente do mesmo jeito para que a seleção natural conseguisse operar isso aí. Aqui é uma solha, né? Um peixe que nós temos, inclusive, muito aqui na costa brasileira. Se disfarça muito bem. Aqui é chamado peixe-folha, eu já tive até alguns desses em aquário. E aqui tem vários nomes. Tem gente que chama de peixe-pedra, tem gente que chama de peixe-coral, peixe-sapo. E olha só como ele imita. Aqui é a boca dele. Tá? Ele imita todo o ambiente marinho onde ele se encontra. Os corais, as algas, como se fosse uma pedra incrustada de tudo isso. Aqui é um outro tipo, todos do mesmo grupo. Aqui mais um outro tipo, ó, a boca dele aqui, os olhos. Observe como tem imitação de algas, de coral. Isso aqui não é
alga e coral de verdade, nem rocha, né? Tudo aí é parte do corpo dele. E aqui um tipo de peixe que ele é do grupo dos cavalos marinhos, que imita algas e se disfarça muito bem. E aqui um tipo de cavalo marinho muito especial, que ele se disfarça nos corais, mas especificamente uma única espécie de coral ele imita. Incrível, não é? Está aqui o cavalo marinho, a cauda dele enrolada aqui no coral, e o resto aqui é coral. É impressionante o nível de semelhança. Olha, um outro tipo aí, do mesmo grupo, mas já um outro tipo. Mais um peixe daqueles, tipo peixe-pedra, né? E esse aqui é um deles, é chamado também peixe-sapo. Ele imita um tipo de coral, olha aqui o coral, ó. Isso aqui tudo é coral, esse coral amarelo, ele imita especificamente esse coral aqui. Se o ambiente mudar, ele está perdido. E ele imita para poder caçar. Olha só. Muito rápido, né? Um sapo, disfarçado aqui nessa pedra. Sapo-folha, tem várias espécies de sapo-folha, nós temos várias aqui no Brasil. Outro tipo aqui. Olha a perfeição de imitação que esse anfíbiozinho aqui faz em relação ao ambiente dele. Ó. O corpo dele tem as mesmas estruturas que o ambiente tem. Outro tipo de sapo-folha. Aqui nós saímos dos anfíbios, agora estamos nos répteis, né? Aqui o famoso iguana, que tem muito no Brasil. Um camaleão verdadeiro, imitando bem o ambiente aqui onde ele se encontra. Veja a perfeição desse lagarto aqui, imitando a textura de um tipo de madeira que tem muito onde ele vive. É muito detalhe, gente. Todo o corpo dele imita um tipo de madeira. E esse aqui imita o tronco de uma árvore. Ele fica nesse tipo de árvore, a semelhança da tonalidade, da textura da árvore com o corpo dele aqui. Cabeça, os olhos, a boca, as patas e o resto do corpo aqui. Esse aqui também se disfarça bem no ambiente. E esse aqui também. Ó. Estão conseguindo enxergar esse lagarto? Olhos, cabeça aqui, patas dianteiras, patas traseiras, a cauda e o restante do corpo. Vejam como ele se adapta ao tronco da árvore, imitando o musgo e o líquen que aquela árvore tem. O nível de detalhes é impressionante. Esse é o lagarto folha. Ele imita não só a cor da folha seca, como essas folhas aqui, dessa planta específica, elas se retorcem, então ele também imita a folha retorcida. A cauda dele está aqui, ó. Olha aqui uma folha retorcida e olha aqui a cauda dele, como é muito parecido. A cauda dele poderia ser uma cauda normal, mas não, é uma folha, é um formato de uma folha. Aqui são 3 lagartos, 1, 2, 3. Olha esse lagarto aqui como é incrível. Ele se adapta a essa planta especificamente, que tem uma folha comprida e assim. Então ele fica dentro dessa concavidade da folha e tem um aspecto que disfarça ele completamente em relação aos predadores. Aqui o lagartinho. Aqui outro tipo de lagarto folha. Esse é um daqueles que imita o tronco. Aqui de novo, ó. Esse é mais difícil de notar, né? Aqui, ó. O corpo dele por aqui, ó. Aqui a cabeça, ó, os olhos, ponta do nariz, o corpo, pata aqui e aqui também. Ó, os olhos dele aqui. Incrível, né?
Serpentes também se disfarçam bem no ambiente. Olha aí um crocodilo. Quem passar perto aí. E aqui nós temos algumas aves, olha só como ela se dá bem nesse ambiente, né? Olha só essa ave aqui, o olhinho dela, o bico, as asas, o corpo e as penas da cauda. Olha que incrível esse pássaro, gente. Ele imita um pedaço de pau e fica parado com o bico apontando para cima, completamente estático, não move nada. E assim ele fica totalmente despercebido. Olha uma família aqui, ó. E a famosa coruja, completamente disfarçada nos troncos. O disfarce da coruja é para capturar presas mais facilmente. E agora estamos nos mamíferos. Coelhinho aí se disfarçando na brancura da neve. Olha aqui uma leoa, bem disfarçada no ambiente de savana. Uma onça, ou leopardo, né? Também a pele dele se disfarça muito bem no ambiente. Olha que coisa incrível, o disfarce aqui, ó. As presas não percebem. Uma raposinha da neve. Olha o tigre. As listas do tigre, a coloração da pele dele, servem para ele se disfarçar no meio desse capinzal. E a zebra é muito interessante, né? As listas da zebra, elas não servem para ela se disfarçar no ambiente, mas elas se disfarçam em conjunto. Então elas andam em grupo, ficam todas juntinhas, e aí o predador vem e fica confuso, que ele não sabe onde é que começa e termina uma zebra. Eu estou olhando e só vejo listra, cadê a zebra que eu quero comer, né? Aqui um morceguinho, ó, bem disfarçado no tronco. Agora esse aqui eu quero que vocês encontrem. Quem achar, levanta a mão. Alguns já acharam, mas muito pouca gente. Vou mostrar, tá? Um antílope. Olha a cabeça do antílope aqui, os chifres, ó. O corpo. Estão entendendo por que o bicho tem aquela cor, aquela tonalidade, né? Tem uma função, um propósito. E aqui, quem consegue ver? Quem encontrou? Ah, bastante gente. A girafa, ó. Por que a girafa é tão comprida e tem essas manchas daquela cor, né? Ela é comprida porque não é para dar trabalho de comer e beber água, não. Ela é comprida para se proteger dos predadores nesse ambiente aí que tem esse tipo de vegetação, onde ela se disfarça muito bem. O que é isso aí? Uma orquídea. Parece com um pássaro, né? E atrai outros pássaros para poder polinizar. Mas imitar forma, textura, cor e ou a cor de outros organismos ou do ambiente não é suficiente, gente, para beneficiar uma espécie, se o comportamento não estiver de acordo. Tem que ter o comportamento adequado também. Como essa lagarta. Ela não só imita uma serpente, mas ela tem um comportamento diferente das outras lagartas. Tem que parecer uma serpente na forma de se mexer. Não adianta o polvo ter capacidade de se camuflar tão bem se ele não souber se comportar de maneira a parecer com o ambiente que ele quer se disfarçar. Incrível, né? E aí nós temos as explicações evolutivas para tudo isso. A evolução diz que tem duas formas dessas coisas acontecerem. Tem a adaptação, onde mutações ao acaso, elas provocam alterações aleatórias que são vantajosas para aquele ser vivo. A seleção natural, ao longo de milhares ou milhões de anos, vai selecionando aquelas características, aquelas alterações vantajosas, até que um dia
as alterações acumuladas combinam, por acaso, sem nada planejado. Elas combinam e coincidem de gerar uma forma ou uma função que é vantajosa àquela espécie. Aí aquilo se estabiliza, a espécie passa a ter aquela característica permanente. Isso seria adaptação. Mas tem também a familiaridade casual, que é o seguinte: as mutações acontecem, as alterações aleatórias são neutras, não trazem vantagem nenhuma, mas nós aqui somos muito criativos, e aí aquelas alterações casuais neutras não teve seleção natural e não trouxe nenhuma vantagem para o ser vivo, mas coincide em gerar alguma coisa que para os nossos olhos parece familiar. Só parece. Vocês aqui estão vendo coisa demais, né? Esse ser vivo aí não é nada disso que vocês estão dizendo, não. Vocês estão criando isso na própria cabeça de vocês. E a evolução tenta explicar tudo isso através de mutações, de seleção natural dessas mutações, coevolução, que é quando dois ou mais seres vivos diferentes passam pelo processo evolutivo de uma maneira que um se adapta ao outro para os dois tirarem vantagem. Como, por exemplo, o tipo de bico do beija-flor e o tipo de voo que o beija-flor tem que ficar parado e o tipo de flor, o condutor daquela flor, aonde ele coloca o bico para poder beber o néctar. Tá? Então, aquela flor e aquele pássaro tiveram que evoluir juntos ao longo de milhões de anos, sofrendo mutações casuais, aleatórias, que por acaso deram certo para uma coisinha ou outra e foram acumuladas, seleção natural selecionou, e um dia o beija-flor disse: uau, olha esse meu bico aqui, combina com aquela flor, e a flor: uau, olha só, o bico do beija-flor combina com o meu formato. A minha evolução, junto com a sua evolução, deu certo. Nós coevoluímos ao longo de milhões de anos, num ambiente completamente estável, sem modificações nesse tempo todo, e agora a evolução nos permite ter essa convivência maravilhosa do beija-flor com a flor. Incrível, né? Será que a evolução poderia ter produzido pelo menos os sistemas de camuflagem por pigmentação, como os cromatóforos? Isso aqui é cromatóforo, ó, lula. Essas bichinhas aí que aumentam e diminuem com a pigmentação, são estruturas que parecem simples. Parece tão simples, mas elas são assim, ó. Isso é um cromatóforo. Não tem simplicidade nenhuma aqui, é altíssima complexidade. Mecanismo extremamente complexo. Parece tudo muito simples, né? Muito simples. Mas a mágica da evolução é capaz de tudo. Basta acreditar na Santíssima Trindade naturalista. Quem é essa Santíssima Trindade? A sorte de ocorrerem mutações impossíveis e vantajosas é um Deus, o Deus da sorte. O tempo muito longo para permitir acontecer tudo de impossível que a imaginação pode produzir é o Deus tempo. E a coincidência de modo que as impossíveis e supostas mudanças vantajosas se acumulem e se combinem até formarem algo impossível, mas que funcione. O Deus da coincidência. Há uma integração de altíssima complexidade, gente, entre diversos sistemas no organismo. Sistema de cromatóforo, sistema visual, nervoso, muscular, genes alterados, tudo isso para acontecer uma pequena mudança. Mas acredita-se que tudo isso aconteceu casualmente por evolução. E o comportamento ainda, né? Essa realidade demonstra claramente que a evolução não é capaz de produzir tamanha convergência de fatores desse nível extremo de complexidade. Nem é capaz de gerar informação. Hoje falaram aqui sobre esse simpósio do Easter Institute, lá em 1966, né? Esse simpósio teve biólogos, matemáticos, etc. E esses 3 matemáticos aqui, eles demonstraram a inviabilidade matemática de se produzir complexidade por meio de processos aleatórios e por seleção natural. O parecer desses 3 matemáticos:
o neodarwinismo não é matematicamente defensável, está escrito no documento. E esses dois gênios aqui, o astrônomo Fred Hoyle e o John Lennox, matemático também, disseram que os processos naturais não são bons para transmitir informação, mas são incapazes de gerar informação. Isso é uma traça. Quando essa traça se posiciona numa determinada forma, ela imita uma aranha. Estão dizendo que falta 10 minutos. Essa é uma aranha saltadora. E embaixo, uma mosca das frutas. Olha só o grau de detalhes que essa mosca das frutas usa para imitar essa aranha saltadora. Olha só, gente. Isso é uma mosca. Vista de cima, ela tem todos os detalhes de uma aranha. Imita não só as patas dianteiras, mas os pedipalpos da aranha. Olha só. Como é que essa mosca adquiriu essas características aqui? Ah, já sei, uma manchinha. Apareceu por acaso, através de uma mutação aleatória, sem nenhum sentido, apareceu uma manchinha na asa. Depois, outra mutação, também aleatória e sem sentido, gerou outra manchinha. E centenas de mutações ao longo de muito tempo, todas casuais e aleatórias, foram provocando manchinhas nas asas dessa mosca, até que essas manchinhas foram se encontrando umas com as outras, e de repente, pum! Uma aranha. Certo. Essa é uma mosca das frutas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou biólogo, ensinei evolução por muito tempo, e foi muito difícil para mim abrir mão dessas crenças. Muito difícil. Isso é uma mosca das frutas também. Vocês estão vendo o que tem na asa dela? O que é que vocês estão vendo aqui? Aranha. Gente, tem desenhado e pintada uma aranha com corpo, olhos e patas na asa de uma mosca desse tamanho aqui. Olha só o grau de detalhes. São as manchinhas que se encontraram por acaso e formaram uma aranha. Uau, olha que linda minha asa agora, tem uma aranha desenhada nela. Que legal, agora eu posso usar para me proteger. Olha aí. Grau de detalhes, gente. E essa aqui é outra mosca das frutas que tem desenho de formiga nas costas. E a mesma pergunta: como é que essas aranhas apareceram nessas asas? Manchinhas que foram se encontrando por acaso. Olha essa mariposa. Ela imita guano cocô de pássaro. Libera um cheiro de... O cocô de pássaro, na verdade, ele é cocô com urina, né? Os pássaros, eles têm uma cloaca onde eles eliminam a urina na forma de ácido úrico e as fezes vão junto ali. Então, ela tem o odor das fezes do pássaro, a forma das fezes do pássaro, e ainda tem duas moscas perto que é para dar mais realidade. Porque mosca fica em cocô, né? Então o bicho chega ali e diz, não, guano é perigoso, é tóxico, eu não vou comer aquilo. E às vezes elas se posicionam em relação à outra para poder se proteger de predadores, aumentando o número de moscas e de cocô. Como foi que a mariposa aprendeu a desenvolver essas manchas nas asas? E a gente volta para aquele primeiro slide. Por que existem e para que servem as pintas? Lembra da resposta? Para nada. Gente, como se as pintas, as manchas aparecem num ser vivo, com função nenhuma,
resultantes de mutações aleatórias e casuais, com função nenhuma, e a resposta está correta, não serve para nada. Como é que eu vou acreditar que tem um mundo de seres vivos nesse planeta e que mutações aleatórias provocaram manchas nele e essas manchas encontraram uma função extrema e exageradamente específica? O mais incrível é que nessa reportagem diz que quase 20% dos dálmatas são surdos, de pelo menos um dos ouvidos, por causa de problemas genéticos decorrentes da seleção artificial, no desenvolvimento extremamente controlado, feito por especialistas em laboratório, tudo planejado por designers inteligentes, ainda dá errado. Mas a teoria da evolução acredita que, naturalmente, por acaso, sem nenhum design inteligente, sem nenhum projeto, nenhum planejamento, deu tudo certo. As manchas produziram algo extremamente útil. E agora nós vamos para a parte mais incrível e finalizando, chegando perto do final aqui. O que é que vocês acham que é isso aqui? Um peixe. Está aqui o olho do peixe, está aqui o corpo do peixe, a cauda do peixe. Observem. Aqui é um mexilhão, do gênero Lampsilis. Aqui é o peixe que vocês acabaram de ver na foto. Esse é o peixe fake. O peixe verdadeiro é esse daqui, o imitado. Olha como é que funciona. Está aqui o peixinho fake, o mexilhão, que coloca esse peixe aqui como isca. Ó. Veja o que acontece aí. Viram? O peixe grande foi comer a isca e o mexilhão lança nele as larvas dele. E essas larvas vão invadir o corpo do peixe e ficar nele até atingir o estágio que podem se soltar dele e dar continuidade ao ciclo reprodutivo. Não era peixe coisa nenhuma, gente. Aquilo ali é uma isca que o mexilhão provoca. Ó. Aquilo que parece um peixe é só um pedaço do corpo do mexilhão que fica atraindo os outros peixes. Eu pergunto para vocês, se vocês souberem, por favor, me digam. Como foi que a evolução, através de mutações aleatórias e casuais ao longo de milhões de anos, selecionado pela natureza, num ambiente que obrigatoriamente tem que ter ficado estável por todos esses milhões de anos, como é que esse mexilhão desenvolveu isso aí? Como foi isso? Aranha Pout's Morhot. Ricardo, isso aqui é uma aranha? Sim. Aranha folha chamada. Olha ela aí. É uma folha, né? Seca, caída de uma planta. Não, gente, é uma aranha. Legal, não é? E aqui todo mundo está vendo que é uma formiga, né? Isso aqui é uma formiga mesmo, tá? Observe como é a cabeça de uma formiga, como são os olhos dela. Os olhos da formiga são laterais. Os olhos de uma aranha são frontais e um pouco laterais, mas a maioria, mesmo com 4 olhos, são frontais, tá? Essa aranha imita essa formiga. Agora eu peço que vocês observem no vídeo o que acontece com isso aqui que são... Isso tudo aqui é olho de aranha, tá? Mas é tão perfeita a imitação que se esses olhos aparecerem, o outro ser vivo que interage com esse não vai querer. Estão dizendo que acabou, gente. Estou terminando, tá bom? Estou terminando. O outro ser vivo que está interagindo com essa aranha não vai descobrir que ela é aranha por causa dos olhos. Então observe os olhos desse vídeo. Vocês viram? Ela tem uma estrutura que fecha o olho e ele fica da cor dela. E aí só aparecem os olhos mais de lado. É uma formiga.
E aquele lagarto que a gente viu lá, que se disfarça no tronco, ó. É perfeito, não é? E esse louva-a-Deus, o Deroplates lobata, olha que incrível, ele organiza o corpo dele de uma maneira que fica parecendo um monstro terrível, todo mundo sai correndo. Bacana, né, gente? Mas esse desenho todo aqui, para perceber que isso aqui é a boca de um monstro, com os dentes de um monstro, com os olhos de um monstro, e todo o resto de um monstro, isso tudo foi a evolução que sacou tudo e deu de presente, através de mutações naturais, aleatórias e casuais. E o sapo-folha? Gente, ele tem até imitações de folha cobrindo os olhos, para poder os olhos não serem percebidos. Incrível, né? Peixes-pedra, ó, aqueles que a gente viu no começo, olha a isca desse peixe-pedra, ó. Peixe-pedra, peixe-sapo, né? Tudo, o nome deles vale. Olha esse outro. Pergunto para você, como essa isca foi desenvolvida junto com o comportamento? E agora o mais incrível, para fechar com chave de ouro. Essa serpente, Pseudocerastes urarachnoides. Olha só. Isso é a cauda dela. A ponta da cauda dela. Olha o comportamento da cauda. A aranha atrai o pássaro. E a serpente captura o pássaro. Isso, imagine a cauda da serpente antes de existir toda essa característica. Uma cauda normal de serpente. Aí você tem tecidos epiteliais, a função deles, revestimento normal. Tecidos conjuntivos, dá suporte normal para a cauda. Tecido muscular, os movimentos normais da cauda. Tecido nervoso, o comportamento normal da cauda. E os sistemas bioquímicos que geram os processos bioquímicos que faz tudo isso acontecer. Isso é a cauda da serpente antes da evolução. Depois da evolução, aliás, para a evolução acontecer, aí você tem mutações aleatórias vantajosas, que a matemática diz que é impossível. Você tem uma seleção natural lenta e gradual de cada mudança vantajosa. Uma estabilidade do ambiente durante milhares ou milhões de anos para acumular, consolidar e integrar as vantagens adquiridas. E essas vantagens precisam incluir alterações de extrema complexidade na bioquímica, no sistema nervoso e em todos os tecidos e sistemas envolvidos. Isso é o que supõe a teoria da evolução que aconteceu. Aí a cauda da serpente, depois de tudo isso supostamente ter acontecido, ela fica assim, igual uma aranha. Mas não é só o formato da aranha, é também o comportamento da aranha, senão não atrai o pássaro. E a cauda da serpente depois, gente, ela tem que ter tudo isso. Os tecidos epiteliais modificados agora têm uma nova função, tem a aparência de aranha. Os tecidos conjuntivos modificados têm uma nova função, suporte estrutural, a nova função de aranha. O tecido muscular modificado tem a função de movimentos da falsa aranha. O tecido nervoso modificado tem a função de coordenação dos novos movimentos e comportamentos da falsa aranha. Por exemplo, o uso da falsa aranha para atrair as presas, a espera e tocaia da cobra, o ataque preciso à presa que foi atraída pela falsa aranha. Todos esses comportamentos têm que ter sido incorporados. E os sistemas bioquímicos modificados têm a função de novos processos bioquímicos para fazer tudo isso aí acontecer. Isso tudo, gente,
É impossível sem ter acontecido antevidência. O que é antevidência? Propósito. Se não tiver um propósito, aquelas coisas não têm como acontecer. É preciso que aquele organismo que vai evoluir, ele precisa antever o que é que ele precisa e produzir aquelas mudanças. Não tem como nada disso que nós vimos hoje aqui acontecer sem antevidência. Não pode existir nada disso sem complexidade especificada. O que é complexidade especificada? São funções específicas que fazem parte da estrutura complexa daquele ser vivo e aquela função específica não dá para o organismo funcionar sem ela. E a complexidade irredutível também não dá para nada disso ter acontecido sem ela. Para quem não sabe, a complexidade irredutível é o conjunto de alterações que a evolução diz que aconteceram. Todas essas alterações, todas aquelas estruturas e características, elas precisam estar em conjunto, funcionando de forma articulada, porque senão aquilo não funciona. Então tem que ter surgido tudo junto. Se ficou surgindo de pouquinho em pouquinho, as funções não conseguiam atender às necessidades. Então é impossível sem isso aí. E aí, gente, se há antevidência, raciocinem comigo, se há complexidade especificada, e se há complexidade irredutível, não é evolução, é design inteligente.